grandioso Deus, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós estamos na Tua casa para celebrar o Teu nome, Senhor. Para celebrar, Senhor, os Teus grandes feitos no nosso meio. Todos nós aqui somos um testemunho vivo, Senhor. E é só o Senhor para fazer isso. Recebe esse culto, recebe a nossa gratidão, Senhor. E no meio dessa celebração, Senhor, fala às vidas. Traz, Senhor, vidas ao convencimento, Senhor, de que não há outro caminho a não ser o Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. E eu lhe peço, Senhor, que pela Tua palavra o Senhor faça muito mais ainda essa manhã, Senhor. Usa a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, e recebe toda a honra e toda a glória. Porque elas são Tuas, Senhor. Eu oro no nome amado do nosso precioso Jesus Cristo. A igreja diz amém. E ainda em pés, o livro de Êxodo. Vamos abrir no capítulo de número 14, vamos ler apenas uma parte do verso 29. Aleluia. É bom revê-los. Mas eu senti a falta da voz de alguns durante o louvor. Eu peço que espero que estejam online, que a bênção do Senhor os alcance também onde quer que vocês estejam. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, nós queremos desde já agradecer as orações e que os irmãos saibam que tem uma igreja aqui que também ora e clama por cada um daqueles que temem ao Senhor. Êxodo 14, 29, a parte A diz assim: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco. Amém? Podem se assentar. O Senhor colocou no meu coração essa palavra já na sexta-feira passada. E Ele me colocou como título Depois das Águas. E apesar de toda a agitação que nós estávamos passando e todas as coisas que estavam acontecendo, o meu coração estava vibrando e esperando no Senhor por esse momento, para nós prestarmos um culto de adoração ao Seu santo nome. Tinha um desejo muito grande no meu coração. E eu sei que esse culto pode ser o seu culto, pode ser o seu momento com Deus. E tenho a certeza absoluta que Ele está aqui no nosso meio nessa manhã. Eu creio que o furacão Irma surgiu não somente para deixar um lastro de morte e destruição no Caribe e transformar a Flórida em um pântano. Tampouco para nivelar as ilhas no Caribe e devastar a vegetação da Flórida. Mas Ele veio para mostrar o poder e a misericórdia do único Deus ao qual nós servimos. E que foi abundantemente derramada sobre a vida de cada um de nós de diferentes formas nesses dias. Hoje, Irma é a história. Porém, nós somos a notícia. E a notícia que o mundo tem que ouvir é essa: Deus muda o círculo de todo o mundo quando o seu povo se põe em pé e clama o seu santo nome. Nós somos a notícia. A intensidade e a fúria da Irma tinham no seu trajeto as nossas residências, a nossa igreja, o nosso trabalho, a nossa vida. Mas graças às incessantes orações e clamor da igreja ao redor do mundo, e eu vou afirmar que foi ao redor do mundo porque eu recebi milhares de mensagens de igrejas que pararam os seus cultos para clamar em favor de nós. E se nós estamos aqui, eles têm testemunhos para dar lá. O Senhor nos guardou com as suas poderosas mãos. Pastores amigos, pessoas que se preocuparam conosco de uma forma tão grande. A pastora Edmeia nos procurou incessantemente e parou os cultos onde ela estava para clamar ao Senhor por nós como igreja do Senhor. E nós temos que estar agradecidos a Deus, porque Ele move ainda hoje a sua igreja. Ainda que nós não vejamos, mas a igreja do Senhor, ela está firme e é abundante em todo o lugar do mundo. Graças a essas incessantes orações, o clamor ao redor do mundo, nós podemos nessa manhã nos colocar em pés e afirmar com os peitos cheios: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia!
Eu creio que desde o dia 5 desse mês, todos nós em algum momento nos sentimos como o povo de Israel diante do mar. E esse texto que eu li fala exatamente nesse momento em que o povo chega na frente do mar e os seus inimigos estão os perseguindo. Uma terra prometida diante deles. E a opressão marchando a passos largos atrás. Nós sentimos a pressão, nós sentimos o estresse em meio a devastadoras horas de notícias, em todas as línguas e em todos os meios de comunicação. Nós sentimos essa pressão e esse estresse na falta de água, na falta de alimentos. E eu até dei risada, porque eu acho que está tudo na casa da irmã Terezinha. E os mercados estão vazios. A irmã Terezinha abre uma distribuidora que agora é hora de ganhar dinheiro. Em meio à falta de combustível na maioria dos postos. Ao cancelamento de trabalhos, ao cancelamento de milhares de voos, ao recesso escolar. Enfim, coisas que não são comuns para nós, mas que nos fizeram notar e valorizar as pequenas coisas através do testemunho do irmão João. E eu sei que muitos, ao pegar os seus poucos pertences e fazer a sua mala e dizer, estou deixando tudo para trás, reconheceram naquele momento que o bem maior que tem na sua vida, e que nós pregamos alguns dias atrás, se chama Jesus. E Ele não nos deixou um segundo, Ele esteve conosco todo o tempo. Nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas. Pessoas começaram a me ligar e dizer, pastor, estou com saudades do culto. E para alguns eu perguntei, por que você não vem quando não tem furacão? Pastor, estou com saudade de congregar. E aonde que você anda quando a igreja continua caminhando a passos largos? Mas pessoas com saudades das coisas pequenas e valorizando as coisas pequenas. Mas em meio a isto, em meio a centenas de ligações que eu recebi, só na sexta-feira passada, eu recebi 173 ligações de pessoas preocupadas, inquietas, e eu estava pedindo para Deus graça para falar com cada uma e colocar os seus passos no chão com a segunda vontade de Deus. Uns estavam indo, outros estavam ficando, outros pensavam que nós mesmos estávamos indo, mas o nosso coração estava pesado, até o momento que nós ouvimos a palavra do Senhor dizendo, não saiam, permaneçam. E quando nós decidimos permanecer, meus irmãos, as igrejas souberam que nós estávamos aqui, e era mensagem o tempo todo, era telefonema o tempo todo. Imaginem vocês a Eibra por perto, escutando tudo aquilo que estava passando, e a única coisa que a Eibra falava é categoria 5, categoria 4, categoria 3, vai ter flood, as coisas vão acontecer. Enquanto uns estavam dizendo, olha, os meus filhos estão brincando, os meus filhos estão bem, mas a pressão que nós estávamos passando era muito grande. Mas eu louvo ao Senhor que nos dá graça o tempo todo, e por isso nós estamos aqui hoje para dizer, o Senhor é a nossa rocha. No meio a tudo isso que passou, no meio a todas essas coisas, todas essas incertezas, me saltou aos olhos nesses dias a unidade da igreja. Não a unidade da denominação, mas da igreja cujo o Senhor é a cabeça. Todos juntos deram as suas mãos e disseram, nós vamos vencer, fiquem tranquilos, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Não só no compartilhar do pão, não só no compartilhar da água eu vi a igreja. Não só entendo as pessoas entrando na sua casa, mesmo os desconhecidos. Não só compartilhando o quarto do hotel, ou talvez o espaço do carro que estava apertado. Não só compartilhando do último pacote de bolacha que tinham. Não só compartilhando, talvez, das poucas coisas que tiraram. Mas eu vi a igreja do Senhor em movimento. Não só compartilhando dos congestionamentos. Não só compartilhando dos sofrimentos, das questões que existiam, das noites mal dormidas. Mas também compartilhando dos muitos abraços de consolo, dos tempos de oração, dos momentos onde Deus revelou a cada um, aonde quer que estivesse. O Senhor é um Deus que está em todos os lugares. Mas compartilhando também da fé e da esperança. Eu vi pessoas se quebrantando nesses dias na presença do Senhor, como nunca se quebrantaram antes. Tiveram pessoas que me ligaram e disseram, pastor, eu nunca vi o meu marido dessa forma e eu quero desse jeito. Eu falei, minha irmã, ora e ora muito, porque agora é a hora do Senhor fazer coisas novas, é a hora do Senhor reedificar vidas, é a hora do Senhor dar nova estrutura, quando nós entendemos que nós não somos nada, não temos nada, mas possuímos o tudo. Nós possuímos Jesus em nossas vidas. Aleluia. Pelas muitas orações, Deus honrou a fé processada por aqueles que decidiram enfrentar o furacão em casa.
E também honrou a fé daqueles que decidiram tomar diversos caminhos e saíram como errantes pelo caminho, mas já escutamos aqui que o tempo todo o Senhor estava abrindo as portas nos lugares certos. A igreja com isso ganhou amigos. Os amigos ganharam irmãos, porque você conheceu pessoas que você não falava. Mas eu tenho certeza que você voltou dizendo assim: esse é meu irmão através do elo de Jesus Cristo. Eu conheço novos amigos, eu tenho irmãos dentro da casa. E com isso o nosso Deus ganhou glórias. Aleluia! Conversei com o pastor rapidamente ontem, é o último que está sem luz aqui em Northport. E daí ele estava falando que quando eles estavam saindo, o vizinho não tinha como sair, porque a esposa estava doente, o lugar ia ser alagado. Ele chega para o vizinho e fala assim: olha, eu estou saindo, eu não tenho condições, a igreja toda está saindo, nós vamos, mas eu vou deixar a igreja aberta, nem vou passar a chave. E o prédio da igreja é seguro, então se o senhor quiser vir ficar na igreja nesse período, se não alagar, fique à vontade. Tem cozinha, tem tudo que precisa, venha e fique aí. O vizinho não falava com o pastor e não aceitava os cultos por causa do barulho. Mas a verdade é que pela atitude desse pastor, agora esse pastor tem um amigo. Porque ele está sem luz e está comendo na casa do vizinho. O nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele usa todas as circunstâncias, todas as situações para mudar as circunstâncias. E o nome dele é glorificado. Falei com esse pastor: vem para minha casa, fica aqui tem luz, tem água. Ele falou: eu não vou perder essa oportunidade. Eu quero ganhar essa alma para Jesus e vai ser no meu testemunho. Aleluia! Mas no sábado passado, dia 9, por volta das 4 horas, depois de ter colocado os plywoods na minha casa, com a ajuda de alguns irmãos, e ainda chegou um vizinho perguntando se tinha sobrado, nós colocamos na casa do vizinho ainda, e ele queria pagar, e eu até brinquei com ele, falei: olha, eu tenho que pagar meu mortgage daqui a alguns dias, seria bom esse dinheiro. Mas daí eu falei: não precisa pagar nada, e ele ficou assustado que nós não cobramos. E mais assustado porque essa semana eu fui lá e tirei também, e ele veio em casa para querer pagar de novo. Eu falei: não precisa. Ele falou: mas por que você está fazendo isso? Ele falou: olha, eu sou crente, meu amigo. Eu tenho Jesus na minha vida e eu posso fazer o bem. O Senhor é quem me dá a recompensa. A verdade é que nós usamos esse tempo para nós mostrarmos em quem nós estamos firmados. Mas depois de preparar a casa, e depois de tentar lembrar aonde estava a chave da casa, que a gente não usa há anos, e daí a gente estava saindo e estava pensando: só vai dar para entrar pela porta da frente, e cadê a chave? Busca a chave, aonde está a chave? Quando nós achamos a chave, nós oramos na nossa sala. E nessa oração eu agradeci a Deus. Eu falei: Deus, muito obrigado. Porque quando nós chegamos aqui, nós chegamos com 5 malas. E pela tua bênção, hoje nós estamos deixando uma casa para trás, a casa está mobiliada, está tudo pago, e isso é bênção que o Senhor confiou nas nossas mãos. Mas se nós voltarmos e estiver no lugar, o Senhor é glorificado. Mas se nós não voltarmos e também não estiver no lugar, o Senhor é glorificado, porque não é nosso, é seu. O Senhor confiou para nós administrarmos. Deus, tudo é teu. E nós saímos, eu saí num carro com o irmão Alcino, a Kátia ficou com a Ebra. E enquanto a Kátia estava com a Ebra, eu vi a preocupação que estava com a Kátia. Eu vi a preocupação na Ebra, porque ela tinha pegado uma mochilinha, colocado nas costas com as coisas mais importantes para a vida dela. Aquilo que ela tinha acumulado, algumas bonecas, alguns brinquedos, e ela começa a colocar aquilo na mochilinha, e ela entra no carro com a Kátia, e foi a última visão que eu tive, fechando a garagem da casa, saindo de casa, e a tristeza estampada no rosto da minha esposa. E quando nós andamos um pouco, o Ursino do meu lado, eu virei para o... Graças a Deus, fechou o sinaleiro, eu virei para o lado e eu comecei a falar com o meu Deus. Falei: Deus, a casa não me importa nada do que tem dentro, mas alegra o coração da Kátia. Faz com que a Kátia se sinta em paz, com que ela se sinta tranquila nesse momento. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Terminei de orar, continuamos o nosso caminho, fomos para a casa que nós seríamos abrigados. E à noite, nós nos reunimos para orar na casa, cercado por alguns irmãos. E na oração da Kátia, a Kátia começa a agradecer a Deus pela forma como a Ebra tinha sido usada para ministrar na sua vida. A Ebra, sem entender, sentada no banco de trás com a sua mochilinha, ela começa a cantar uma canção que... é só aquele que está em Deus que entende isso. A canção diz assim: eu estou deixando para trás todos os meus sonhos.
Eu coloco cada um deles aos seus pés, Jesus. Todo o meu tempo de considerações nunca muda o que o Senhor vê. Eu tentei vencer esta guerra, confesso, minhas mãos estão fracas. Eu preciso do seu consolo. Poderoso guerreiro, rei da guerra, não importa o que eu enfrente se estiveres ao meu lado. E o coro diz assim, e muitos conhecem: quando você não move as montanhas, que eu preciso que você mova. Quando você não divide as águas, eu desejo que possa caminhar por elas. Quando você não me der respostas, enquanto eu clamo a ti, eu confio. Eu confio. Eu confio em ti. Verdade é, você sabe o que virá no amanhã. Não existe um amanhã que você não tenha visto, Deus. Então permita que todas as coisas sejam meu fôlego e vida. Eu desejo o que você deseja, Senhor, nada menos. Por quê? Porque eu confio. Eu confio. Eu confio em ti. Deus usa a todos e de uma forma maravilhosa. E eu quero glorificar o nome do Senhor nessa manhã, porque Ele tem levantado anjos ao redor de cada um de vocês nesses dias. Homens e mulheres que vocês talvez nunca mais vejam na vida, mas que levantaram pela autoridade do Senhor para te colocar no caminho, para te dar gasolina, para te ajudar a chegar no lugar certo, para te dar a vez, talvez, numa fila. Foi o Senhor que fez e é Ele que faz coisas maiores do que essa. Então hoje, o meu convite a toda a igreja é que nós venhamos celebrar a misericórdia de Deus. Pois aquilo que para nós é história, para outros milhares continua sendo a realidade. Para nós a Irma era, para outros milhares a Irma ainda é. Então, como Israel, nós precisamos ser a notícia para o mundo ler. Deus está conosco. Deus está conosco. É essa mensagem que nós temos que gritar bem alto nesses dias. E o mundo tem que ouvir. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guide my soul. For you alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When the solid ground is falling down from underneath my feet, between the black skies and my red eyes, I can barely see. When I realize I've been so down by my friends and my family, I can feel the rain reminding me. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the world, you got my soul.
closing, and the doctor says only got a few months left. It's like a bitter pill I'm swallowing, I can barely take a breath. When my addiction steals my baby girl, there's nothing I can do. Oh, my only hope is to trust you. I trust in you. Oh, in the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guide my soul. For you alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guide my soul. For you alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me. In the eye of the storm. Aleluia. Aleluia. Nós celebramos ao Senhor essa manhã, não porque estivemos no olho do furacão, mas é porque nós não saímos dos olhos do nosso bom Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Aleluia. 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 Nessa pequena parte extraída da história do povo de Israel, nós vemos uma similaridade muito grande com as nossas vidas e nos fatos ocorridos nesses últimos dias. Nessa história, Israel é a notícia. E o mundo, ao ler esse texto da palavra de Deus, entende que Israel sempre teve dono. Porém, nessa situação, eles estavam literalmente diante de um dos seus maiores e inesperados desafios. Eles saíram com as promessas de Deus, mas agora estavam sem saída. A verdade é que a nossa expectativa, como igreja do Senhor, como Israel espiritual, era que Irma desaparecesse no começo da sua trajetória. Mas aprove a Deus que o seu curso fosse completo. E porque foi completo, então nós vimos famílias, nós vimos cidades, nós vimos países, nós vimos ilhas, que foram poupados pela graça do nosso Deus. Para nós a Irma era, mas para outros milhares a Irma é. Se estamos bem e outros estão mal, então talvez haja uma pergunta na sua cabeça: por que celebrá-lo? E a resposta é muito simples. Nós devemos celebrá-lo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós devemos celebrá-lo porque nós estamos vivos. E existe um propósito maior pelo qual nós estamos vivos. Nós devemos celebrá-los porque a nossa família está bem, graças ao amor do nosso Deus. E isso tem que ter um propósito diante dele. Aleluia. Foi ele mesmo que disse ao vento o caminho que podia seguir e a velocidade que devia ter. Não foram os meteorólogos que fizeram o seu trajeto, mas foi o nosso Deus. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra hoje, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele continua no comando. Ele também pode mandar o José e a Maria voltarem para onde apareceram hoje. Ele é Deus. Então não é tempo de se preocupar, mas sim de celebrar ao Senhor. É tempo de glorificar ao seu santo nome.
É tempo de buscar a Deus com a mesma intensidade que você lutou pela sua vida e pela sua família uma semana atrás. É um tempo de buscar ao Senhor com aquele mesmo ardor que você queria salvar a todos que você via pelo caminho. É tempo de falarmos que Jesus é a esperança para aquele que está caído. É tempo de pregarmos o Evangelho. É tempo de usar o nosso testemunho para que muitos sejam alcançados. Com essa mesma intensidade que lutamos pela vida uma semana atrás, nós devemos começar a lutar para pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele é digno de adoração. O povo de Israel passa pelas águas sem molhar os pés. Mas o que mais me chama a atenção nessa história foi o que aconteceu depois das águas. E foi aí que o Espírito Santo ministrou comigo na sexta-feira passada, no sábado passado. Marquem um culto dizendo, depois das águas. Marquem um culto de celebração, porque eu vou fazer coisas grandes nesses dias. E eu procurei a irmã Rosimar na sexta-feira ainda. Eu falei, pode colocar o culto já no Face, porque domingo que vem nós vamos estar reunidos, celebrando ao Rei da Glória. Aleluia, aleluia. As conversas no povo de Israel, quando eles passaram as águas, era sobre o grande livramento que Deus havia lhes dado. Eu creio que as crianças estavam falando sobre o primeiro aquário que Deus tinha feito, porque elas estavam caminhando entre as águas, e eu tenho certeza que os peixes estavam ali ao lado, todos presos pelo poder do nosso Deus. Então a conversa das crianças deveria ser essa: se viu aquele peixe grandão? Se viu o cuidado de Deus? Olha o que Deus fez, eu nunca tinha visto isso. Eu creio que a conversa depois das águas era uma conversa que trazia inspiração, alegria, força, ânimo. Estavam falando sobre o testemunho de que seus inimigos haviam perecido nas águas. Estavam falando que a coluna que os abrigou cegou os seus adversários. O anjo que os direcionava tinha ido para o fim da fila para garantir a salvação de todos. Passa os pequenos, passa os idosos, passa todo o povo. E quando todos estiverem com os pés no seco, então as águas começam a voltar ao seu lugar. Uma cliente minha ficou admirada porque ela estava parada na Beixora, ela estava num apartamento na Beixora e ela filmou a água recuando. Aí o desespero invadiu porque a água voltaria. E na segunda-feira, às 5 horas da manhã, assim que eu acordei, eu peguei alguns irmãos e falei, vamos ver como que está tudo. E nós íamos primeiro na igreja, passamos na casa de alguns irmãos aqui por perto, até que eu cheguei na minha casa. Na casa do pastor Jura eu vi que não tinha acontecido nada, então eu joguei um galho na frente, falei, tem que dar trabalho para ele. Mas daí cheguei lá atrás, a cerca estava caída. O furacão Orsino passou no vaso da irmã Thalita e quebrou o vaso. Mas à medida que nós estávamos andando e passando por tantos lugares, fomos para Beixor, passamos pela Beixor, a água estava normal. Como não glorificar a esse Deus que tem poder sobre céu e terra? Como não celebrar a esse Deus que tem domínio sobre todas as coisas? E como no meio de todos esses milagres nós podemos ficar preocupados? Como que nós podemos pensar que alguma coisa vai dar errada? O nosso Deus não é o Deus que deixa as coisas pela metade. A conversa que eles tinham era uma conversa prazerosa de se ouvir. E eu creio que essas conversas tinham se tornado em um culto de celebração. Porque a Bíblia fala que Moisés compõe um cântico, dizendo, eu cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus,
Portanto, eu lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. Tem muitas canções dentro dessa casa, meus irmãos. Canções que vão ser colocadas, compostas agora, mas contando de uma simples experiência com o autor da vida. Canções que podem trazer muitos a conhecer o poder do nosso Deus. Depois das águas, Miriam dança acompanhada de muitas mulheres ao som de tamborins. Depois das águas, eles andaram por 3 dias no deserto, e então eles não acharam água. E então, o povo murmurou. Logo após um dos maiores milagres que o nosso Deus fez, por algo tão pequeno como água, o povo murmurou. E isso me faz entender que a vida continua. E o homem tem a tendência de se esquecer dos milagres de Deus e do Deus dos milagres. Se Deus abriu um mar, será que Ele não tinha poder para fazer com que as águas amargas se tornassem doces? O Deus que parou e que mudou o curso do furacão não tem condições de fazer o pequeno milagre que você necessita no dia de hoje. Quem pode comparar com o nosso Deus? Nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, o depois das águas. Fazem apenas 6 dias que Irma se foi. E eu não tenho dúvidas que todos aqui, ao retornarem sãos e salvos às suas casas, oraram agradecendo a Deus pelo livramento. Essa foi a minha primeira atitude quando eu cheguei em casa. Eu achei a porta no lugar, meus irmãos. Eu tive um trabalho danado para colocar os móveis no lugar de novo, e graças a Deus pela solidariedade dos irmãos. Mas eu fiz isso com o meu coração agradecido, porque eu não tive que sair como muitas pessoas, andando nos quintais, pensando o que era a sua casa, o que era o seu endereço. Porque o meu Deus guardou e nos guardou. Como não agradecer a esse Deus pelos seus benefícios? Como não chegar em casa e não começar a gritar como um louco, dizendo: Deus, Tu és grande? Como não chegar em casa e ver a família reunida e dizer: obrigado porque o Senhor guardou o meu maior bem, aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Aos poucos, meus irmãos, nós estamos voltando à nossa vida normal. Porém, as notícias dos jornais e todos os meios de comunicação em massa dessa semana estão enfatizando isto: alagamento, devastação, tragédia, destruição, percas, mortes, dor. Qualquer lugar, qualquer canal que você ligue, você vê essas notícias. E pelo Espírito do Senhor, eu sei que muitos aqui, em outros lugares, infelizmente, já estão se esquecendo muito rápido do grande livramento que o Senhor nos deu. E infelizmente, como o povo de Israel já começou a murmurar, dizendo: estava bom como estava, agora eu estou sem trabalho, diminuiu o meu trabalho, não tenho tantos recursos. A sua visão não está no grande milagre que Deus fez, mas nas pequenas coisas, que há uma semana atrás não tinham tanta importância. O que importou foi pegar um pouquinho de dinheiro, alguma coisa que tinha, e dizer: isso é o suficiente. Mas agora parece que o pouquinho tem um valor maior do que o grande que Deus fez. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque esse milagre está muito próximo, foi muito perto, a grandeza, a atitude de Deus em nosso favor. Tenho certeza que a sua visão não está no grande milagre que Deus fez, mas nas pequenas coisas.
Mas agora os lábios estão cheios de tudo menos de louvor e adoração ao único que pode nos dar ou tirar a vida. A palavra de Deus hoje para nós é: em todo o tempo, Ele é digno de ser adorado. Em todo o tempo, Ele é digno de ser adorado. Em todo o tempo, Ele é digno de ser adorado. E o Senhor nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele mudou de categoria 5 para categoria 4, de 4 para categoria 3, de 3 para 2, de 2 para 1 e de 1 para nada, porque Ele é Deus. E Ele pode mudar aquilo que você está lutando agora e fazer que do nada apareça tudo para que o seu santo nome seja glorificado. Então é hora de celebrarmos a esse Deus, tanto para Israel quanto para nós. Depois das águas, Deus tinha experiências mais profundas, que deveriam e devem ser acompanhadas de louvor, adoração e celebração. Ele tornou águas amargas em águas doces. Muitos de nós viemos para essa terra amargurados de coração, mas com o tratamento do Senhor, o amargo se tornou doce. O Senhor já tem mudado a nossa vida, e nós temos esse motivo para adorar o seu santo e precioso nome. Ele enviou maná em porções diárias que eram suficientes. E mesmo em meio ao furacão, nós escolhemos o que colocar na mesa. E tanto escolhemos que a maioria de nós engordamos durante o furacão. Esse Deus merece ser celebrado, meus irmãos. Porque no momento de desespero, no momento de agonia, não falta o pão na nossa mesa. Ele tem sido o nosso provedor em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Ele mandou carne no deserto depois das águas. Teve gente que passou até com picanha durante o furacão. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Que cuidado que Ele tem conosco. Eu estava numa casa que tinha 3 geladeiras, meus irmãos. E você escolhia o tamanho da peça de picanha que você queria. O que não deu para fazer era por causa da chuva, mas nós vamos voltar lá. Prometo. Mas é o cuidado de Deus para conosco. E eu desafio alguém que tenha dito que passou fome nesses dias. Ninguém passou, porque o provedor está no nosso meio. Depois das águas, Ele fez jorrar água da rocha. E a irmã Terezinha mesmo falou que ela pode abrir uma distribuidora. E não faltou água para ninguém, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante é que depois das águas Ele lhes concede os 10 mandamentos. Nós temos a sua doce e preciosa palavra disponível em todo o tempo, que guia os nossos passos, que traz conforto, restauração, que traz segurança. Essa palavra foi o meu pão nesses dias. Tinha momentos que eu estava me sentindo completamente exausto. Estava difícil para ficar em pé diante das notícias que estava recebendo, das pessoas procurando. Pessoas que se mudaram para cá na sexta-feira e que estavam presas nos hotéis aqui na cidade. Pessoa que eu nunca vi na frente me liga do aeroporto dizendo assim: olha, meu celular está acabando a bateria, preciso alugar um carro para ir embora e não tenho cartão de crédito, pastor. Mas pela graça do Senhor chegamos a tempo, foi o último carro que saiu, o aeroporto fechou. Esse irmão chegou em casa, ficou em Fort Myers, a família está bem, estão todos bem, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não me perguntem o nome porque eu não sei, não conheço. Mas o meu Deus conhece e cuida.
Aleluia. Mas o que me chama mais atenção depois das águas, e aqui eu termino, é que Deus faz uma promessa tremenda ao seu povo. E eu creio que nós somos o seu povo. Em Êxodo 23, 20, ele fala assim: olha, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O Senhor está conosco. Então, todas as vezes que você se sentir abatido, celebre ao Senhor. Traga à memória os seus grandes feitos. Cultue a Ele. Glorifique o seu precioso nome, porque Ele é digno de honra e glória em todo o tempo. E aqui eu termino. Porque no começo da semana retrasada eu comecei a ler um livro do pastor Bob Brubaker. Eu tive o prazer de conhecer junto com o pastor Jonadab. Esse pastor, ele é triatleta. E ele escreveu um livro que se chama O Poder da Gratidão. Ele relata a sua experiência em participar de um triatlo no Havaí. E essas são as suas palavras. Os ventos eram devastantes, como se eu estivesse com a minha bicicleta em um túnel de vento que parecia nunca acabar. O vento era tão forte que mesmo na descida eu não ganhava velocidade. Como se eu estivesse correndo contra a força de um secador de cabelos gigante. E faltavam apenas 5 milhas para que eu começasse as últimas 56 milhas do percurso. Ou seja, não somente eu estava no meio do caminho, mas o vento que era contrário seria um impulso no caminho de volta para casa. Eu sentia-me energizado com esses pensamentos. Enquanto eu trocava de marcha, a catraca das marchas quebrou completamente. E eu fiquei retido a uma única velocidade. Os meus pensamentos já não eram mais energizantes. Aos poucos, a bicicleta literalmente parou, forçando-me a pedir ajuda do comitê técnico, que só chegou após 40 minutos. Arrumaram a bicicleta e recomecei com os pensamentos mais horríveis. O tempo que havia perdido, o vento que não parava, o cenário tétrico de vulcões e lava. O meu coração já não tinha o ritmo acelerado de antes. Os meus músculos estavam rígidos de raiva. Ao terminar as 5 milhas, o vento havia mudado de direção e aquilo que seria um impulso se tornou ainda outro obstáculo maior, pois estavam batendo lateralmente, causando a queda de muitos competidores. A falta de coragem reinou em minha mente, fazendo-me focar em tudo o que havia dado errado. Havia perdido os meus óculos de natação a 2 milhas da reta final. O vento na estrada na competição de ciclismo. A bicicleta quebrada. O tempo perdido. A vergonha de chegar em uma péssima colocação. O desperdício do tempo de preparo. A minha mente era um campo de batalha e todo o meu corpo estava em guerra. Porém, em um segundo, eu lembrei de um sermão que havia pregado alguns dias antes, e algo que havia descoberto nos escritos de um pregador contemporâneo. Gratidão é a emoção mais poderosa que podemos ter. E pela gratidão, em segundos, a minha mente foi transformada. Ao invés de reclamar da bicicleta quebrada, eu comecei a agradecer pelos mecânicos que me socorreram. Ao invés de reclamar do tempo perdido esperando por eles, eu comecei a agradecer pela existência deles,
pois se não estivessem ali, eu nunca chegaria em último lugar sequer. Ao invés de reclamar contra o vento, eu comecei a agradecer pelas lindas flores púrpuras que brotaram em meio à lava, fazendo a paisagem inesquecível. Um pensamento levava a outro, e antes que eu percebesse, eu estava cruzando a reta final, em uma posição que eu nunca imaginei que chegaria. Uma atitude de gratidão, meus irmãos, nos leva à celebração. E funciona em todas as vezes, em todas as situações. O apóstolo Paulo, na Bíblia, teve uma vida direcionada dessa forma. E eu e você também podemos ser beneficiados disso. Paulo disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem aqui pode saber como a vida será boa? Se nós permitirmos ser direcionados por uma atitude de gratidão e adoração. Se tudo o que acontecer nas nossas vidas, nós pudermos erguer as nossas mãos, ou a nossa voz pelo menos, e dizer: muito obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Meu conselho é que nós comecemos a praticar isso. Provavelmente porque nós estamos focados naquilo que está dando errado e naquilo que nós não possuímos, ao invés de focarmos naquilo que nós temos e nas bênçãos e grandes livramentos que são nossos por aquilo que Jesus Cristo já fez. Eu falo nessa manhã e agradeço ao Senhor, porque nele nós somos mais do que vitoriosos. Ele tem nos sustentado até aqui. Por isso, a Ele glória, louvor, adoração, para sempre e sempre. E a igreja diz: louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar